Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Tá dando muita polêmica hoje até as falas de pastores. Vou trazer para vocês uma fala aqui que deu muita repercussão. Uma matéria do jornal O Antagonista. Num determinado podcast, um pastor disse que o povo de Deus devia pedir a Jesus para quebrar a mandíbula do petista, do Lula. E automaticamente o Flávio Dino já se manifestou e disse que a frase incita a violência, é anticristã, criminosa e vai mandar a Polícia Federal investigar esse pastor e o que pode levar o pastor à prisão. Eu vou colocar o trecho da fala aqui para vocês vão ouvir a fala do pastor e eu já trago meus pontos aqui, minha consideração acerca disso para vocês. A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando, mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Vamos lá, vamos começar a falar sobre esse tema polêmico aqui. Doutor Sandro, você concorda com as falas desse pastor? Nem um pouco, nem um pouco. Eu tenho uma visão cristã um tanto quanto diferente. Não é assim que Deus age. Deus sabe o momento certo de agir, a forma certa de agir, e não é pedindo a morte, a enfermidade. Eu nunca gostei desse tipo de doutrina da vingança, da prostração. Eu sou o tipo de gente mais consciente que pede a Deus que toque no coração dessas pessoas e que faça-se a vontade de Deus e não a minha vontade. O que eu vejo aqui é o pastor querendo que a vontade dele seja feita. Não é assim que funciona. É que se faça a vontade de Deus. Mas tudo bem, vamos entender isso aqui. Por mais trouxa que seja a fala, por mais sem sentido, sem noção, pedir a Jesus que Jesus quebre a mandíbula do Lula. É errado dizer isso? É errado do ponto de vista moral e ético? Sim. Na minha visão, sim. Mas isso é caso de Polícia Federal? Isso é caso de mandar a máquina pública começar a investir contra pessoas por causa de falas erradas, errôneas e idiotas? Se assim começar, vamos lembrar de alguns casos, como por exemplo um certo sujeito que disse que a facada no Bolsonaro errou o rumo porque tinha que ter acertado o coração. Vocês lembram disso? Então nesse caso também a Polícia Federal vai fazer a investigação, vai chegar até esse cidadão? Ou a Polícia Federal é feita só para perseguir pessoas que falam besteira mesmo? Então assim, a gente chega num nível de dilapidação da moral pública, de dilapidação do preceito público e ver que a máquina pública, que é aquela que nós pagamos os nossos impostos, vira um circo dos horrores. Vira um circo dos horrores. Gente, pelo amor de Deus, tá faltando seriedade, né? Tanto no discurso do pastor quanto na fala do Flávio Dino. Me desculpem, isso não é caso de Polícia Federal, pelo menos na minha visão não. Se for pegar assim todas as falas idiotas e imbecis que são ditas, haja imposto que a gente vai ter que pagar para bancar cadeia, né? Haja imposto que a gente vai ter que arcar para bancar a quantidade de investigadores da Polícia Federal que vão pegar todo mundo. Então, pelo amor de Deus, tá faltando maturidade e moral para o povo brasileiro. Vamos lá. Já que a gente falou de Nicolas Ferreira agora, já que a gente falou da questão do pastor, vamos falar de Nicolas de novo. Não tem nada a ver com o Nicolas a matéria, mas vai remeter à fala dele. Jovem
é preso após filmar alunas em banheiro unissex de faculdade de São Paulo. O bom e velho banheiro unissex que diziam que era fake news, que era delírio bolsonarista, enfim, né? O que acontece aqui? Tem um vídeo que foi postado aqui pelo jornal Metrópolis. Jovem é preso por filmar partes íntimas de aluno em faculdade. Estudante de quiropraxia foi flagrado registrando alunas de medicina veterinária quando elas usavam o banheiro. Mais de 30 imagens das partes íntimas das alunas que ele já vinha fazendo. E aí, nesse caso aqui, vocês não falaram que o Nicolas Ferreira era só um homofóbico, só um cretino? Mas peraí, parece aqui que ele estava certo, não estava? Não há justificativa, não há senso comum normal um banheiro onde homens e mulheres compartilham. Isso é ridículo. A falta de coerência sem tamanho. É lógico que haverá casos como esse, que esse imbecil pague pelos crimes que ele está fazendo, que ele cometeu. E é assim que é, mas vamos lá, vamos deixar para o poder público dar a oportunidade, entregar de mão beijada a possibilidade desse tipo de gente que comete esse tipo de crime fazê-lo. Ou seja, entrega o queijo e a faca na mão do bandido. Ah, gente, para, né? Matéria também do Terra Brasil Notícias. Mantida a condenação de Fábio Pochá, que terá que pagar 15 mil a Carlos Bolsonaro. Pois é, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, vereador no Rio, e o Fábio Pochá, humorista, petista, ele fez postagens que citavam o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos. A quarta turma de recursal civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão que reduziu para 15 mil o valor da indenização imposta ao humorista Fábio Pochá, condenado por ofensas ao vereador Carlos Bolsonaro. Em postagens publicadas em setembro de 2021 nas redes sociais, o Instagram e Twitter, o humorista citou o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos corruptos, o que motivou o filho, também conhecido como 02 ou Carluxo, a entrar com o processo. E assim foi condenado o Fábio Pochá. Bora lá, mais uma matéria para vocês. Pleno News aqui. MST recebe o quarto cargo estratégico no governo petista. Líderes do movimento vão gradativamente tomando postos na gestão do companheiro Lula. Falar o quê, né, pessoal? Isso aí já era uma tragédia anunciada, né? Já era uma tragédia anunciada. A gente sabia muito bem, e dava para perceber, que a questão ideológica petista ia além das questões econômicas e da vontade popular. Eu queria que fosse feito um referendo, um plebiscito. Se a população brasileira autoriza a invasão de terras ou se ela quer criminalizar a invasão de terras. Eu dou minha cara a tapa que a população brasileira, ninguém apoia esse tipo de ação, esse tipo de conduta. Não é do perfil do brasileiro, não é do perfil do cidadão brasileiro esse tipo de conduta. Lógico que não. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, deixa eu estragar o seu final de domingo, tá? Bora lá para começar amanhã com mais vontade de fazer a diferença. Para surpresa de 0 pessoas, de ninguém, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Fachin, votou para rejeitar denúncia contra a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em inquérito sobre o suposto quadrilhão do PT. Os ministros analisaram no plenário virtual a acusação de formação de organização criminosa para recebimento de propinas contra a presidente do PT e o ex-ministro Paulo Bernardo. Vamos entender um pouquinho. Havia uma denúncia de corrupção e que havia formado uma quadrilha, o chamado quadrilhão do PT. Envolvia o presidente Lula, Dilma Rousseff e integrantes do PT que dentro do PT, dentro do partido, recebiam essas propinas e distribuíam. O caso aconteceu em 2012, se eu não me engano. E de lá para cá até agora, de 2012 a 2016, sim. De lá para cá até agora,
nada de julgamento, tá tudo tranquilo. Lula perdeu o foro privilegiado, foi para a Justiça Comum, acho que de Brasília. Dilma também foi para a Justiça Comum, eles conseguiram ser absolvidos, ou salvo engano, prescreveu o processo lá. E agora, com a Gleisi Hoffmann, para surpresa de ninguém, a denúncia já tem um voto pela rejeição. Ou seja, a gente já sabia que essa decisão seria, mais uma vez, para derrubar todos os processos que iniciaram na fase da Lava Jato contra o PT estão indo terra abaixo. Enfim, é a justiça brasileira, né? Não sou eu que vou ser maluco para criticar, né? Você sabe o que acontece com quem critica isso aí, mas eu só tô dando a notícia. Aí, a formação de opinião é você que faz, tá? Agora, se você quiser deixar seu comentário aí no canal, fique à vontade, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Desculpa ter estragado o seu final de domingo com essas notícias, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? É o Brasil, não sou eu que faço as notícias. Se dependesse de mim, você pode ter certeza que só ia ter notícia boa. Ia voltar à época boa. Mas não é. Então eu tenho que trazer as notícias conforme elas são. Combinado? Grande abraço, fica com Deus. Um ótimo final de domingo para você. E até amanhã. Segunda a gente começa com a corda toda, trazendo mais informação para você. Grande abraço.